Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se este conteúdo te ajudar de alguma forma, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Você já ouviu falar em perispírito? Essa palavra misteriosa carrega consigo um dos conceitos mais fascinantes do espiritismo. O perispírito é uma ponte entre o espírito imortal e o corpo físico. Ele é como um elo invisível que conecta o mundo espiritual ao mundo material. Segundo Allan Kardec, o perispírito é um dos 3 elementos do ser humano. Esses 3 elementos são o corpo físico, o espírito e o perispírito. O corpo é a parte visível, perecível, feita de matéria. O espírito é o ser pensante, imortal, que sobrevive à morte. O perispírito, por sua vez, é o laço entre os dois. Ele reveste o espírito e o conecta ao corpo durante a encarnação. Mas o que exatamente é esse corpo espiritual? O perispírito é uma espécie de molde energético do corpo físico. Ele é formado por uma matéria mais sutil, invisível aos nossos olhos comuns. Essa matéria é conhecida como fluido espiritual ou fluido universal. O perispírito assume a forma humana, semelhante ao corpo que ele envolve. É por isso que, em relatos de aparições, os espíritos mantêm traços humanos. Eles têm forma, aparência, expressões, tudo isso graças ao perispírito, mas o perispírito não é imutável. Ele se adapta à evolução do espírito e às condições do plano espiritual. Espíritos mais elevados possuem perispíritos mais sutis e luminosos. Espíritos menos evoluídos, por outro lado, têm perispíritos mais densos. O estado do perispírito reflete o estado moral e mental do espírito. Em outras palavras, nosso interior molda o nosso corpo espiritual. Se cultivamos bons sentimentos, nosso perispírito se ilumina. Se alimentamos ódio, vícios e egoísmo, ele se obscurece. O perispírito também é o veículo das sensações do espírito. Ele é por onde sentimos dor, alegria, amor ou tristeza. Mesmo fora do corpo físico, o espírito continua sentindo, e isso ocorre graças à presença do perispírito. Durante a vida, ele transmite as impressões do corpo ao espírito. Após a morte, ele conserva temporariamente as sensações e memórias. É por isso que muitos espíritos desencarnados ainda sentem dores. Essas dores não vêm do corpo físico, que já se desfez. Elas vêm das marcas deixadas no perispírito. Por isso, nossa conduta na vida afeta diretamente nosso estado espiritual. A morte não apaga nossas ações, ela apenas muda nossa forma de existir. E o perispírito carrega os reflexos do que fomos em vida. No momento do desencarne, o espírito se desliga do corpo, mas o perispírito o acompanha, formando com ele uma nova identidade espiritual. Essa transição pode ser leve ou dolorosa, dependendo de nosso preparo. Quanto mais desapegados e conscientes estivermos, mais fácil será o processo. Em muitos casos, o perispírito permanece ligado ao corpo por um tempo. Esse laço é mais forte em pessoas muito materialistas ou apegadas à vida terrena. Já espíritos mais elevados se desprendem com facilidade. Durante o sono, o perispírito também exerce uma função importante. Enquanto o corpo repousa, o espírito se liberta parcialmente. Ele pode se deslocar, visitar lugares, encontrar outros espíritos, e tudo isso ocorre através do perispírito, que permanece ligado ao corpo por um cordão fluídico. Esse cordão é como um fio invisível que mantém o espírito conectado à vida física. Ao acordar, muitas vezes não lembramos dessas experiências, mas o perispírito registrou tudo, mesmo que a memória consciente não acesse. Alguns sonhos são verdadeiras viagens espirituais. São encontros, aprendizados, reencontros com entes queridos. E tudo isso se dá com a mediação do perispírito. Esse corpo sutil também é fundamental nos processos de obsessão. Quando um espírito inferior se liga a alguém, ele atua através do perispírito.
Ele influencia os pensamentos, as emoções, as atitudes. Por isso, cuidar da nossa vibração é essencial. Orar, meditar, cultivar bons pensamentos fortalece nosso perispírito. Ele se torna mais resistente às influências negativas e se conecta mais facilmente com espíritos superiores. Os médiuns, por exemplo, utilizam o perispírito para interagir com o plano espiritual. Durante as comunicações, há uma espécie de ligação fluídica entre os perispíritos do médium e do espírito comunicante. Essa sintonia é o que permite a transmissão de ideias, sensações e palavras. Mas para que isso ocorra de forma segura, o perispírito do médium precisa estar em boas condições. Por isso, a disciplina moral é tão valorizada na mediunidade. Quanto mais elevado o médium moralmente, mais puro seu perispírito, e melhor será a qualidade da comunicação espiritual. Outra função importante do perispírito está nas reencarnações. Ele serve de molde para o novo corpo físico que se formará. Cada encarnação se dá com base nas experiências do passado. E essas experiências ficam registradas no perispírito. São como marcas, impressões que moldam as futuras provas e expiações. Doenças, limitações, traços físicos, tudo pode ter origem no perispírito. Ele carrega o histórico de nossas vidas anteriores e atua como um espelho da alma, refletindo o que realmente somos. Durante a gestação, o perispírito vai se unindo ao embrião. Ele direciona o desenvolvimento do corpo, conforme o plano reencarnatório. Esse processo é guiado por espíritos superiores e pela sabedoria divina. Nada é por acaso na reencarnação. Tudo é planejado para o crescimento do espírito. E o perispírito é o instrumento dessa construção. Mesmo em vidas passadas, ele conserva traços importantes. Por isso, certas fobias, talentos ou tendências podem vir de outras existências. Estão impressas no perispírito e se manifestam na nova vida. Mas é importante lembrar, o perispírito não é uma prisão. Ele é um veículo de expressão e evolução do espírito. Ao longo do tempo, ele também se purifica. Espíritos elevados, como os mentores espirituais, têm perispíritos tão sutis que parecem feitos de luz. Já os espíritos apegados ao material podem ter perispíritos densos, escuros, deformados. Essas deformações não são castigos, são consequências naturais das atitudes ao espírito. O ódio, o vício, a maldade deixam marcas visíveis no perispírito. Da mesma forma, o amor, a caridade e o perdão o tornam belo e luminoso. Por isso, cuidar da alma é também cuidar do perispírito. Ele reflete tudo aquilo que cultivamos em nosso interior. A reforma íntima é o caminho para purificar esse corpo sutil. Cada pensamento elevado, cada ação nobre é um passo na direção da luz. O perispírito também participa das curas espirituais. Muitos males físicos têm origem no corpo espiritual. Desarmonias emocionais, traumas e vícios se refletem no perispírito e, com o tempo, atingem o corpo físico. Por isso, o tratamento espiritual visa harmonizar o perispírito. Palestras, passes, orações, desobsessão, tudo age sobre ele. Quando o perispírito se cura, o corpo físico também melhora. É um processo de dentro para fora. As casas espíritas oferecem esse auxílio com base nesse princípio. Elas atuam na raiz espiritual do problema. Ele é parte de nós, nos revelando quem realmente somos. Ao buscarmos a luz interior, ele se transforma com a nossa alma. E assim, nos tornamos mais leves, mais conscientes, mais livres. Que possamos, dia após dia, trabalhar por essa transformação, porque a verdadeira evolução começa de dentro para fora. E o perispírito será sempre reflexo do nosso espírito em jornada.